Teu amor, Senhor, maravilhoso amor, Jesus, maravilhoso. Assim que a gente se reuniu, uma das primeiras vezes que a gente começou a se reunir, os jovens na casa do Nilo, e meu pai tem uma doença, meu pai de Recife tem uma doença que é incurável, somente Jesus pode fazer ele voltar a andar normal. E eu lembro que a gente estava sentado na varanda do Nilo, tinha uma mesa redonda, a gente estava, todos os jovens sentados, e a gente falando das maravilhas que já tínhamos vivido com o Senhor. E eu lembro que ele chegou no local porque a atmosfera mudou. Jesus, o próprio Jesus estava lá e ninguém conseguia ficar normal, todo mundo chorava como um bebê na presença dele, mas ninguém combinou com ninguém, porque a gente só sentia que ele estava ali. A atmosfera mudou, o ambiente mudou e todo mundo começou a chorar e a gente começou a orar pelo meu pai. E eu lembro que todo mundo estava orando de se quebrar mesmo, de cair no chão, de meu Deus, é o pai dele, mas poderia ser o meu pai, então é o meu pai, é minha responsabilidade também. Então todo mundo começou a orar como se fosse meu ente, minha família. E nessa noite, além dessa presença sobrenatural, é um amor que a gente não consegue explicar. Se eu falar assim, não, é desse tamanho, não tem como explicar, não, é algo que te constrange, o amor dele constrange de uma forma inexplicável. E eu lembro que a gente orou, todo mundo chorou como um bebê. Eu acho que é uma das coisas que acontece quando o papai chega, todo mundo fica como criança. E eu lembro que no dia seguinte, meu pai sonhou, nesse dia mesmo, nessa madrugada, que era de noite, meu pai falou que teve um sonho maravilhoso. Ele falou que apareceu um general para ele. Apareceu esse general bem forte, cheio de patente, cheio de negócio. Ele não conseguia ver o rosto desse general. Nós sabemos quem é esse general. E ele falou assim, eu estou te promovendo, você vai sair dessa situação. Mais uma vez, hoje a medicina não tem resultado para essa doença. A medicina normal não tem cura para ela. A gente sabe do general que a gente serve, a gente conhece o pai que a gente tem. A gente sabe, o único que ouve daqui e está lá também. O único que consegue trabalhar aqui e trabalha no Nordeste, o único que está em todos os locais, é onipresente, onisciente. E esse amor que constrange, esse é o único amor que faz sentido caminhar nessa vida. Jesus, general dos generais, Senhor dos senhores. Pai, meu amor nos constrange, a tua cruz nos chama a descer contigo as tuas dores, ó Pai. Pegar a nossa cruz e seguir, Pai. Jesus, tu é onipresente, onipotente, Pai. Está tudo em tuas mãos, Pai. Pai, nós não desistimos da cura, Pai, de nenhum ente dessa nossa família, Jesus. Nenhum ente dessa nossa família. Não é porque é meu pai, não é porque o Thiago é o meu amigo, não é por causa da mãe do Hugo ser próximo da gente, não. Nós não desistimos, Pai. E toda vez que qualquer enfermidade nos acometer, Pai, nós vamos à cruz, Pai, porque foi um preço pago. E foi um preço de sangue, nós não abrimos mão disso, Jesus. É a mesma coisa a gente entender que alguém pagou algo pra gente e não tomar posse daquilo simplesmente por medo, vergonha ou não entender. Pai, nós entendemos isso, Pai. E nós tomamos posse disso, Jesus. Nós queremos viver isso e nós vamos viver, Pai. Cura liberada no nome de Jesus. A tua cruz nos garante isso, Pai. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre você, Jesus. Nós te amamos, Pai.
Seu amor por nós é imenso, Ele cura assim. Cristo cura assim. Ele cura assim. Seu amor.
paz, irmãos. Hoje sobrou para mim de novo. Cadê meu tradutor? Bom, ontem foi muito bom, né? Congresso. E realmente o Nilo tinha falado comigo um pouco antes que ele não estaria aqui, a princípio, e que eu estaria trazendo a mensagem. E ontem foi um dia de muitas revelações, foi um dia de reafirmar muitas coisas em nosso coração, para que a gente ficasse mais firme na doutrina. Eu já tinha algo assim no coração, e realmente ontem, com tudo que eu ouvi... Som, tá bom? E com tudo que nós ouvimos ontem, realmente uma coisa ficou batendo mais forte ainda. Muita coisa foi ensinada ontem, né? Em respeito à construção da igreja da cidade, do corpo de Cristo. E realmente foi algo muito poderoso. E é algo que nós cremos, que quando a igreja for uma só aqui, um só corpo de verdade, nós realmente mudaremos o estado do Rio de Janeiro, assim. Nossa confiança não está no governador eleito ou no novo presidente. A nossa confiança é em Cristo. Nós sabemos que Ele sim tem poder para mudar toda a nossa situação. É claro que nós vamos orar agora incessantemente pelo nosso presidente, pelo nosso governador, porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades para que a gente viva uma vida em paz. E nós aprendemos ontem sobre o ajuntamento, nessa construção do corpo. Mas uma coisa muito interessante que foi dita assim, pelo Malcolm, foi que ele tratou a igreja local, ele comparou com uma célula. E realmente, assim, só que eu fiquei pensando, as células constituem um corpo, né? Só que nós temos que reafirmar alguns princípios básicos para que a gente possa ser uma célula saudável, uma célula funcional. Porque uma célula que cresce desordenadamente é uma doença. Então nós temos que crescer de forma saudável. E para que a gente cresça de forma saudável, a gente tem que... Existem muitos princípios, na verdade. Como na outra vez eu falei um pouco sobre responsabilidade individual, sobre o homem estabelecido e a questão de nós agirmos como valentes de Davi. E todas as questões, sermos como ter o espírito de Amazai mesmo, que é carregador de fardo. Algumas coisas que a gente tratou. Só que existem outros princípios básicos, e o que foi muito falado ontem e o que bateu em mim foi a unidade, a questão de unidade. Mas precisamente o que foi muito falado foi sobre aliança com o homem estabelecido. Nós temos que realmente é muito necessário que haja um pai espiritual, porque nós vemos que quando você trata isso de forma assim, que você entende quem é seu pai, pode ter certeza que existem muitos benefícios quando você se aliança. Por isso é muito importante que todos tenham certeza de quem é o seu pai espiritual, assim. Orem mesmo a Deus, porque não adianta você estar num lugar em que você não tem aliança com o homem estabelecido. Deus, ele dá muitas direções. Existe uma coisa que a gente tem que entender a princípio, assim. Sempre em tudo que o homem estabelece, tudo que o pastor aqui ele tomar uma decisão, sempre vão existir ideias melhores. Sempre alguém vai ter uma ideia melhor. Ou seja, mas o reino de Deus, assim, teoricamente, né? As pessoas acham que tem ideias melhores. Mesmo com a direção clara de Deus, às vezes, para qualquer líder, assim. Só que o reino de Deus, ele não é uma democracia. Aqueles homens, como nós vamos ver, eles se aliançaram a Davi e eles falaram: somos osso dos teus ossos, carne da tua carne. Então entenda, a princípio, assim, a primeira coisa, entenda quem é seu pai. Entenda, e se você tem certeza,
comece a tratar como tal, assim. Amém, irmão? Uma coisa que eu estava refletindo em questão a unidade no corpo de Cristo, a unidade entre a aliança, ela está totalmente ligada com unidade. E muitas vezes nós falamos de termos unidade uns com os outros aqui. Só que se a princípio, se nós tivermos unidade com, no caso aqui, o nosso pastor, você vai ter unidade com o seu irmão. Porque se eu tenho unidade com ele e você também tem, então consequentemente nós temos unidade. Se A é igual a B e B é igual a C, então consequentemente A é igual também a C. É uma questão simples assim. Então, a princípio tem essa unidade, porque consequentemente nós vamos ter unidade. Não é questão de ter mesmos gostos ou algo do tipo. Unidade é muito mais que isso. O que eu queria chamar a atenção hoje era a questão de propósito. A nossa unidade é em propósito, ou seja, em visão também. Assim como aqueles homens, eles falaram assim: a sua visão agora é a minha. É basicamente isso que acontece hoje também. A gente adere a uma visão a Deus que Deus deu a este homem. Não tem como ter muitas visões em um lugar. Não tem como você andar para muitas direções ao mesmo tempo. Não existe isso. Isso traz confusão, na verdade. Então é o que eu disse: se você tem certeza de quem é o homem que Deus estabeleceu para cuidar da sua vida, então submeta-se. Submissão a autoridades é bíblico. E algo que me impressionou muito foi o quanto isso é importante para eles e quanto isso surtiu efeito lá na igreja na África. O quanto eles estão vivendo por questão de unidade, assim. Mais do que... Não adianta a gente passar dias orando, noites aqui, repartirmos o pão, se nesse princípio básico a gente estiver pecando, né? Bom, isso a gente vê refletido muitas vezes em muitos lugares que realmente você vê que tem homens de Deus. Mas uma coisa que a gente precisa entender, assim, um adendo, é que o pastor, ele não é um cargo. Então a gente vê em muitos lugares isso sendo tratado como uma empresa ou uma patente que você vai subindo. Então existem muitos homens que são levantados por alguma, como se fosse um prêmio, uma patente, uma promoção. E em muitos lugares onde existem muitos pastores, eu já vi assim grandes ministérios assim que começaram a não prosperar de verdade, porque não existia uma única visão. Dentre todos esses homens, seriam os maduros, né? Os maduros na fé, muitas visões diferentes. E isso tem acabado assim com grandes ministérios. O homem estabelecido, ele acaba ficando um pastor, que seja o nome, qualquer nome que queira se dar, para estar como pastor, pode ser, ele acaba sendo sufocado, porque ele não tem, na verdade ele ganha mais peso do que ajuda. Em relação à unidade, eu gostaria de falar de Mateus 12. Deixa eu só... Mateus 12. Começar no versículo 23. Só um minutinho que ele está um pouco problemático.
Vou ler aqui, Mateus 12, a partir do 23. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? No caso, eles estavam falando de Jesus, porque ele tinha curado o endemoniado, ele era cego e mudo. Então ele pôde falar e ver, né? Jesus curou esse endemoniado. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso aqui apenas reforçando, eu sei que esse versículo é bastante conhecido, mas de qualquer forma é o que eu disse, assim, não tem como existir muitas visões, não tem como você andar para uma direção, se vocês estiverem andando juntos e cada um quiser andar para uma direção, alguém em algum momento vai ter que ceder, vai ter que ter algum consenso. Então, se você realmente acredita que no lugar que você está existe alguém que foi instituído por Deus e que tem a direção correta, então nós temos que aderir a essa visão. Isso nunca foi sobre submissão, nunca foi sobre perda de individualidade, nunca se tratou disso, até porque nós sabemos aqui que existe um incentivo para que haja autonomia, e a autonomia é algo que todo cristão deve ter. Você deve responder por sua fé. Não existe aqui uma concentração de poderes como um império aqui, onde tudo é concentrado de forma em uma só pessoa. Todo o corpo tem que funcionar, exatamente, cai sempre no mesmo ponto daquela responsabilidade individual, dos chamados, e etc. E das coisas principais também. Até nas pequenas coisas, às vezes que nós nos incomodamos, às vezes a gente sempre espera que alguém faça por nós. A gente vê algum ponto que a gente acha que está errado, mas a gente geralmente não age nesse ponto. A gente espera que alguém corrija. Mas, na verdade, é nossa responsabilidade. Nós estamos aqui, assim, a maioria há bastante tempo. Então, a gente tem que ter responsabilidade em atuar. Claro, atuar segundo o que é estabelecido aqui. Eu sempre disse que quando existe um padrão, quando existe unidade, você não precisa forçar a ninguém a uma mudança. Porque se existe um padrão, existe unidade, vai existir uma conformação automática a esse padrão. Ou se realmente essa pessoa não quiser se conformar a esse padrão, se não houver essa vontade de se conformar a esse padrão, essa pessoa, de alguma forma, ou ela vai estar em algum lugar que ela se conforme. Foi exatamente o que aconteceu comigo antes de eu chegar aqui. Assim, eu vim aqui uma vez pela unidade. Assim, a unidade me chamou a atenção primeiramente. E eu lembro que quando eu cheguei, eu vi princípios que eu achava que não... Assim, isso é meio utopia, mas eu vi princípios, eu vi uma unidade muito forte. Existia muito menos pessoas aqui. Eu lembro que o Partido Pão era feito ali na frente, eram poucas pessoas. Mas eu lembro que um exemplo que eu sempre cito é que todos faziam célula, todos estudavam, estavam em unidade de pensamento. E para mim isso era algo muito poderoso. Assim, eu via que tudo acontecia na unidade, acontecia automaticamente, assim, toda a reunião convergia para Jesus, assim, porque existia unidade. E quando existe isso, as coisas acontecem naturalmente. E isso foi algo que me impressionou a querer ser assim, porque existia um padrão. Então eu cheguei, eu quis me conformar, eu quis entrar nesse padrão, porque eu desejei ser assim também, como as pessoas que estavam aqui. Então esse é um princípio muito importante da unidade. Assim, a unidade, ela transforma. E a unidade funciona, né? O princípio da unidade funciona muito bem, assim, como sempre é falado aqui, mas é segurança, né, para nós ouvir mais de uma vez. Eu vou ler de novo Gênesis 11, versículo 7. O caso da Torre de Babel, né, que diz assim:
venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Aliás, vou ler um pouquinho antes, que é muito interessante. O 5 diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Se o princípio da unidade funciona para algo que era um projeto humano, um desejo humano de... Eles queriam que o nome deles permanecesse por tempos, assim, que eles sempre fossem lembrados. Agora, eu sempre imagino a unidade, assim, uma só língua. Eles eram um só, falavam uma só língua. No caso aqui, essa língua que falamos não é nenhum sotaque de alguma denominação, algo do tipo, é o sotaque de Jesus mesmo, assim. Se nós temos essa unidade, imagina esse princípio atuando no reino. É algo que seria infinitamente mais poderoso. Deus falou que esses homens conseguiriam tudo o que eles almejassem, porque eles eram um só povo e falavam uma só língua. Então, por isso, é impossível não crer que nós podemos mudar o nosso estado, começar pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança, se nós tivermos unidade. Eu creio que isso é avivamento também, uma grande forma de avivamento. Você mudar o ambiente ao seu redor, você transformar o ambiente ao seu redor. A igreja lá, eles falaram que eles oraram para que houvesse prosperidade para o povo. E foi construída uma fábrica lá perto já que serviria assim para, com certeza assim, empregaria muita gente ali. E eles já começaram a ver resultado da oração, da unidade. Não tem como eu estou dizendo, não tem como ter duas direções, você querer em uma e outra pessoa e outra, não dá certo. Então, se existe um sonho, um propósito, esteja junto nisso. Nós sabemos aqui que nós temos que conseguir um lugar. Eu sei que parece um pouco difícil, mas o dono do ouro e da prata, ele é o nosso Deus. Se nós tivermos unidade, eu tenho certeza, eu quero viver isso, eu tenho certeza que a gente também quer viver coisas maiores. Nós temos que ter as nossas próprias experiências, nós temos que viver toda a plenitude de Deus. Eu sei que Deus é um Deus que cura, Ele é fogo consumidor, Ele é justiça, Ele é um Deus abençoador também. Então nós queremos viver toda a plenitude, nós queremos viver essa face de Deus também, de provisão. Eu sei que isso também é motivo de edificação da fé, também uma parte. Amém? Bom, Deus, Ele sempre também, caso ainda haja alguma dúvida disso, assim, eu sei que existe às vezes algum receio disso. Eu já vi pessoas falando que no lugar que estavam assim, que havia sempre uma troca da pessoa que estava dirigindo, que era justamente para as pessoas não ficarem muito ligadas, quando o princípio é totalmente ao contrário, assim. Se você tem um pai, você não troca de pai. Ele é seu pai para sempre. Então, Deus, há uma dúvida nisso, assim, eu não sigo a homens. Isso de alguma forma pode ser perigoso, porque pode ser rebeldia. E rebeldia, ela é comparada a feitiçaria na Bíblia. Ou seja, algo grave. Deus sempre estabeleceu homens. Nós podemos ter o caso de Moisés, por exemplo. A autoridade que Deus deu a Moisés, quando falaram mal de Moisés, nós vimos o que aconteceu, simplesmente por terem falado mal de Moisés, ter ido contra. Homens rebeldes também. Deus sempre levantou homem, levantou Josué para dirigir o povo, levantaram sacerdotes que orientavam o povo, reis, Davi,
sempre existiu o homem que dirigia o povo, autoridade dada por Deus. Os apóstolos, posteriormente, existe uma liberdade aqui, existe uma liberdade muito grande e um incentivo à autonomia, assim, mas é algo que a gente não pode confundir, assim. O reino de Deus é ordem também. A gente não pode confundir isso para que a gente não cause escândalo aos nossos irmãos. Como eu sempre digo, assim, é mais importante, às vezes, com que você, até nas questões que realmente você sabe que você tem liberdade para fazer, mas se essas questões em algum momento elas causam escândalo, é melhor você não fazer, porque a nossa liberdade é ser escravo de Cristo, na verdade, assim, a gente escolhe ser escravo de Cristo. Maior do que tudo isso é o amor, né? Você escolhe não fazer porque nada tem domínio sobre você. Essa é a liberdade que Jesus nos dá. A única coisa que a gente se submete é Ele, mas nenhuma coisa terrena nos domina, pode nos dominar, né? Essa é a nossa liberdade, é ser escravo de Cristo por amor. Então, quando a gente escolhe, às vezes, não fazer algo em que nós temos liberdade por amor aos nossos irmãos, para mim isso é uma grande demonstração de maturidade. Eu acho que é uma das maiores pontos assim, que nós podemos perceber também que nós alcançamos maturidade, é quando a gente tenta ao máximo, a gente se preocupa ao máximo com a vida do nosso irmão. Nem todos ainda estão equiparados em questão de maturidade. Eu digo isso dentro e fora. Dentro e fora, assim, porque nós somos chamados principalmente para fora, né? Só que eu escolhi tratar esse assunto porque, como eu disse, para a gente ir para fora, a gente tem que estar saudável, assim, a gente tem que estabelecer esses princípios aqui. Como eu disse, eu quero que nós sejamos uma célula saudável, bem funcional para esse corpo, assim, e que a gente se multiplique em outras células saudáveis também, células funcionais para o corpo. Então, nós realmente, às vezes, a gente deixa de fazer algo por amor. Você sabe que você pode comer carne, mas você escolhe não comer simplesmente porque isso escandaliza alguém que às vezes ainda está fraco na fé. E eu sei que às vezes o galardão é muito maior do que o prazer que você vai ter naquele momento por algo terreno, passageiro. E nós sempre fomos orientados assim na palavra. Hoje eu trouxe até, eu acho que uma palavra talvez um pouco não tão extensa, mas o importante é o objetivo, né? O entendimento também. Eu gostaria de ler agora alguns versículos para que a gente reforce o nosso entendimento sobre a unidade, sobre a questão do mesmo falar, do mesmo pensar. Não estou dizendo aqui que nós temos que ser robôs aqui, que nós vamos falar tudo exatamente igual, que nós vamos gostar das mesmas coisas, lembrando sempre que é questão de objetivo e princípios. Amém? Paulo disse, né? Sede meus imitadores no que eu imito a Cristo. Então, realmente, você pode sim imitar o que o seu pastor, no que ele imita a Cristo, assim. E eu acho que isso se aplica até na comunhão também, numa importância da comunhão. Porque eu vejo que em muitos aspectos, a importância de estarmos em unidade mesmo, eu digo às vezes até de forma física também, juntos também, além de propósito, a importância de estarmos também convivendo, assim, porque o congregar ele é bíblico, estar junto é bíblico. Nós temos também que nos conhecer para nós sabermos o que o nosso irmão precisa, o que ele gosta. E nós vemos isso, a questão de imitar a Cristo, porque várias vezes eu aprendi muitas coisas na convivência, na unidade. Porque em um aspecto existe alguém que é mais forte do que eu. E isso muitas vezes é inspirador, porque a pessoa que imita tanto a Cristo naquele aspecto em que eu sou um pouco mais fraco, que isso me ensina a imitá-lo aonde ele imita Cristo. E outras pessoas têm outros aspectos, e eu vejo que isso é a construção do corpo também, local, né? Eu vejo que isso é algo muito importante na construção. É o discipulado também, o estar junto de forma a discipular. Existem coisas, entendimentos, que eles vêm na convivência.
tanto com exemplos como também na oportunidade de ensinar. Só que para que isso aconteça, a gente tem que estar junto. A Bíblia fala que quem se isola é egoísta, porque busca os próprios interesses. Ou seja, sempre se trata... É uma coisa que o Rafael fala, né? Assim, que é algo que eu considero muito importante, assim, que nós temos que aprender, eu digo de mim também, a praticar, primeiramente. Eu falo por mim que é aprender a tentar cuidar um pouco mais dos outros, porque realmente é um corpo que um cuidando do outro fica muito mais fácil, assim. Eu sei que eu posso, de repente, ajudar alguém de um aspecto, alguém pode me ajudar de outro aspecto e outra pessoa vai ajudar aquela pessoa. Nós vamos ter um fardo mais leve, assim, quando a gente estiver reunido como corpo também nesse aspecto. Eu queria abrir em 1 Coríntios. Aqui seriam alguns versículos que eu separei só para que a gente pudesse reforçar essa ideia. 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha... Pode? Vou ler de novo então. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Nosso texto bem conhecido também, queria abrir em Efésios. Como eu disse aqui, né? O corpo ele tem muitas funções, nem todo mundo é igual. Cada um exerce aqui uma função e às vezes existem até as pessoas exercendo a mesma função com uma graça diferente. Pessoas alcançam às vezes, umas alcançam certos lugares, outras alcançam mais outros lugares. Nós podemos ver, por exemplo, o ministério, os evangelistas aqui. Nós temos, às vezes eles exercem de maneira diferente, cada um, mas debaixo sempre do mesmo princípio. Não vai ter divergência no que um evangelista falar e depois o outro falar. A maneira, às vezes, a graça que foi dada é diferente, mas não há divergência, não vai trazer confusão. Eu creio que essa é a maneira, assim, do Nilo poder ter confiança aqui em nós, para que nós possamos falar aqui e que não traga confusão, não traga divergência, que a gente não jogue contra, que é algo que nós temos que ter cuidado, assim, tudo que a gente faz, que a gente fala, para que a gente não jogue contra, né, na verdade. Efésios 4, eu vou começar do versículo 3, que diz assim: façam todo o esforço, ou seja, todo o esforço. É muito importante a unidade, assim, com o corpo e com as autoridades que Deus colocou, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, a unidade é pelo Espírito. A unidade é pelo Espírito. Nas coisas espirituais, assim. Unidade, ela vem através também de uma vida pelo Espírito, né? O Espírito Santo, ele nos guia também à unidade, assim. Da mesma maneira que eu vejo como nós temos que ser a igreja local tem que estar saudável para que a gente possa contribuir fortemente com a igreja na cidade. Eu vejo que o mesmo princípio se aplica na individualidade.
nós temos que procurar também a nossa individualidade forte para que a gente também fortaleça a igreja local. Há um só corpo e um só espírito. Se há um só corpo e um só espírito aqui, nós temos que procurar entender as coisas pelo espírito para que a gente tenha certeza do que nós estamos fazendo. Assim, como eu disse aqui, a questão da submissão não é uma submissão cega, nunca foi. Os bereanos, eles eram chamados de nobres porque tudo eles consultavam a palavra. E eu vejo que aqui nessa casa há um incentivo para que seja consultada a palavra, para que seja estudada a palavra. Ninguém aqui é orgulhoso. Eu tenho certeza que nem o pastor dessa casa, ele já demonstrou muitas vezes que, como eu disse, que isso não acaba com a individualidade. Ele não é orgulhoso para que, se Deus te deu uma revelação, ele possa aprender também. Eu vejo que ele se submete a outro, porque, como eu disse, os chamados, eles não são, um não é maior que o outro, são funções diferentes. A questão é que existe uma autoridade que Deus estabeleceu, não que o chamado de pastor seja maior, é que o homem que, assim, quem Deus colocou aqui tem o chamado de pastor. Então, nesse caso, é algo que foi dado a ele uma direção, por isso a gente se submete, porque a gente escolheu. Ninguém aqui foi obrigado a estar aqui. Ninguém foi obrigado assim a escolher, a aderir ou não. O que a gente não pode é sempre ser dúbio no caminho, é sempre inconstante. A gente tem que decidir se é isso realmente que a gente quer. Porque quando a gente decide o que a gente quer, a gente realiza. Agora, se você tem dúvida do que você quer, você não vai realizar. Se você ainda tem dúvida sobre a visão, isso não vai fazer completo efeito na sua vida, porque você não se permite viver a visão. Você não se permite se aprofundar nas coisas que são ensinadas aqui. Então, busquem essa individualidade também. Tenham revelações também na palavra, estudem. Como diz aqui, a unidade é pelo Espírito. Então, nós temos que buscar sensibilidade ao Espírito Santo também. Buscar sensibilidade, discernimento no Espírito Santo. Uma das maneiras ensinadas aqui, é claro, é óbvio, a palavra, viver pelo Espírito, mas uma maneira de você também aguçar a sua sensibilidade, a percepção ao que o Espírito Santo ele quer falar, é oração em línguas também. Essa é uma ferramenta que é um pouco confuso para muita gente, eu confesso que para mim também foi, é um pouco estranho, mas é uma ferramenta muito poderosa. Algumas pessoas acham assim, não, mas eu sou cristão, não sei, alguém é bom cristão, já ouvi isso e não pratica isso. Mas eu vejo isso como imaginando que você está capinando um terreno. Você está lá com a sua enxada, só que aí, nesse momento você afia essa enxada. Se você para, a Bíblia até fala sobre isso, se você para afiar essa ferramenta, vai ser um tempo ganho. Com certeza você vai ter um progresso mais rápido, um progresso maior com essa ferramenta afiada. Você vai capinar das duas formas, até com a mão, se você quiser. Você pode ir lá, meter a mão, puxar tudo. Agora você vai se machucar, sua mão vai ficar doendo. É mais fácil ter uma ferramenta afiada na sua mão, que você vai andar mais rápido, com certeza. E eu vejo que isso é o afiar de uma ferramenta. Essa prática é o afiar de uma ferramenta, é algo que vai te trazer um entendimento, porque tem coisas que são reveladas pelo Espírito. Então você tem que permitir entender o que Deus fala através do seu Espírito. A oração de línguas é uma oração pelo Espírito. O Espírito Santo, ele te guia. E com certeza, além de você se recarregar, porque fala que o que ora em línguas edifica-se a si mesmo, constrói a si mesmo, fortalece a si mesmo, você vai construir coisas dentro de você, construir entendimentos. É uma oração ajudada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o ajudador, né? Aprendi até com o pastor Luciano Subirá que a palavra significa alguém que, eu não lembro exatamente, mas é como se fosse alguém que pega junto com você alguma coisa. Ele não faz sozinho, ele não te manipula, você não é um boneco, não é um fantoche. É algo que tem que partir de você também,
tem uma ação e a partir dessa ação ele te ajuda. É algo como se fosse uma mesa pesada, grande. Você pega de um lado, ele pega do outro e ele te ajuda a carregar. Então essa oração parte de uma ação, de você abrir essa boca e você tirar um tempo para orar, e ele vai te ajudar a fazer uma oração segundo o coração do Pai, para as coisas que você precisa. Inclusive podendo acontecer de você estar orando por causas que você não sabe, mas são necessárias. Então só essa aba aberta assim, para algo que é sempre bom a gente lembrar, e entendimento, né, sobre essa prática tão importante. E o 5 reforça aqui: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu não tinha lido o 7, mas eu até vi aqui agora. A cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Como eu disse, né, nós temos cada uma medida de graça repartida. Isso é muito importante para a unidade também, né, que a gente esteja um exposto à graça do outro, a graça que foi repartida ao outro. Amém? Tem um visitante aqui. Vou abrir em Filipenses. Capítulo 2. Vou ler o versículo 1 e 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Versículo 1 e 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar, como eu disse várias vezes aqui, em relação a propósito, a entendimento, unidade na fé. Esse é o nosso propósito, alcançar a unidade na fé, chegar à plenitude de Cristo. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Com uma só atitude, em concordância, nós vamos conseguir sim as coisas que nós estamos almejando segundo o coração de Deus. Os objetivos para que nós fomos estabelecidos aqui. Nós temos que construir a nossa parte no muro. Nós temos que ter um só modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, para que a gente possa estabelecer, a gente construir a nossa parte no muro bem feita, de modo que ela não vá cair. Unidade sempre esteve presente na Bíblia, sempre funcionou. Já li na Velha Aliança, em outro versículo também na Velha Aliança, 2 Crônicas, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 12. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. É exatamente o que a gente vive aqui hoje. Exatamente. Foi dado os reis e oficiais, eles tinham um propósito que foi dado a eles conforme a palavra do Senhor. No caso aqui é o que a gente vive aqui, um propósito dessa casa. Deus usa vasos humanos, propósito que ele deu a um homem e que foi executado ao povo, porque, vou ler de novo assim: Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Nós vamos conseguir executar em nome de Jesus, pela nossa unidade.
Deus, ele dá unidade. Nós vemos aqui que Deus, o Espírito Santo, ele habita em nós hoje. O Espírito Santo, ele habita em nós. É só a gente dar liberdade, é só a gente deixar aquele ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, como foi falado lá ontem, que a gente tire coisas para que ele possa preencher um espaço maior. Isso é ser cheio assim, também, de certa forma. Às vezes a gente está cheio, se eu pegar um copo, de repente botar pedras dentro dele, por exemplo, encher de água, você vai ver que ele está cheio. Só que se eu retirar essas pedras, retirar a sujeira, algo do tipo, ele vai caber mais água. Eu vejo isso até como uma alusão ao Espírito Santo, né? O rio que flui, a água, ela se conforma, ela entra em cada espaço, assim, ela completa, ela se conforma ao recipiente em que ela é colocada, assim. Então eu vejo que quando a gente tira algumas coisas, nós temos o nosso espaço interior, o nosso interior, para que o Espírito Santo tome esses espaços. Às vezes, coisas que nós tentamos tomar pelas mãos e controlar, coisas que nós batalhamos com o nosso próprio entendimento, com nossas próprias forças. Mas vamos deixar o Espírito Santo tomar esses lugares também. Queria ler em Atos também. Atos 2. Assim, esse é o nosso versículo, né? A gente lê sobre Atos 2:42, que fala dos pilares da igreja primitiva, que é algo que nós estamos tentando restaurar, né? Trazer de volta da forma original, exatamente como era. Mas assim, é só a continuação, que diz que... Vou ler o 42 também. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e as orações. Uma coisa que foi ressaltada é a questão de que a primeira coisa dita é o ensino dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus, assim. Foi algo que eu sempre comentava e ouvi ontem também, assim, que às vezes existe um certo receio por apóstolo, por existirem falsos apóstolos, por não haver o entendimento do que é o apóstolo. De quando a gente fala apostólico, não é que nós estejamos querendo trazer uma nova doutrina inventada. Na verdade, quando o apóstolo, ele não vem aqui trazer uma nova doutrina. Na verdade, a gente está trazendo uma nova antiga, né? Algo que foi perdido para ser restaurado. Então, essa doutrina dos apóstolos nada mais é do que a doutrina bíblica, a doutrina deixada por Jesus. Os homens que conviveram com ele já estabeleceram, Jesus já estabeleceu tudo, ele já conquistou tudo, basta só a gente cumprir agora. E 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Foi algo até dito também que quanto mais nós conseguirmos estabelecer essa unidade, eu digo também na igreja da cidade, a igreja se juntando, como eu disse que eu creio na mudança, eu creio também que nesses sinais e prodígios, porque isso é um aspecto de Deus também. Nós temos que viver todos os aspectos, a gente não negligencia nada. Doutrina é muito importante, é a base, a doutrina dos apóstolos, você ter firmado dentro de si. Mas nós não queremos negligenciar nada. Os dons espirituais são importantes na construção do corpo. A Bíblia nos ensina a procurar com zelo. Eu creio que sinais e prodígios são sinais é algo importante para as pessoas que creem e para os incrédulos também. Eu sei que existem lugares que muitas vezes nós vamos ser também ouvidos por isso, pela manifestação de Cristo em nós, com ações, comportamento, mas também da mesma forma que Jesus curava.
sempre através de, a gente vê que de íntima compaixão que existia nele. Muitas vezes a Bíblia citava que Jesus sentia íntima compaixão pelo próximo e curava. Então nós não vamos negligenciar esse aspecto também não, nós queremos viver isso também, porque é uma parte muito importante para a construção do corpo. Tudo sempre gira em torno da construção do corpo. O reino de Deus nunca é sobre os nossos próprios interesses. O soldado, ele serve a um propósito, não é o exército que serve a um soldado assim. Nós nos colocamos à disposição. Deus, ele é muito misericordioso, porque ele ainda nos, além de suprir nossas necessidades, todas as nossas necessidades, muitas vezes ainda nós ganhamos coisas que para a gente é importante. Porque também nós somos feitos de alma também, nós temos uma alma, um corpo. Ele nos dá uma vida com qualidade de vida aqui também, pela sua grande misericórdia. Mas é sempre buscar primeiro o reino de Deus. Nós somos soldados, o reino de Deus não gira ao nosso redor, nós que somos soldados do reino. E diz que, 44, que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Salmos 133. Muito conhecido também. 133. Salmos 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em unidade, né? É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, unção, né? Que desce pela barba, a barba de Arão até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A igreja primitiva, o povo tinha igreja em estima. Deus acrescentava. E como eu disse, esse padrão, o padrão, assim, a unidade, ela chama a atenção. Deus acrescentava através do que eles viviam, do que eles, não somente do que eles falavam, mas do que eles viviam. Vou ler também Jeremias 'Correr um pouquinho porque a hora já está avançando. 32, 38. Diz assim: Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. A gente começar a orar e buscar para que Deus, nós sejamos realmente seu povo, que Ele nos dê esse um só pensamento, para que a bênção alcance também nossos filhos, nossos vizinhos, quem está ao nosso redor. A hora já está avançada, então gostaria de fechar aqui. A unidade, quando a gente diz em unidade e aliança, uns com os outros e com o pastor, no caso aqui, a unidade, ela implica em ação. A unidade, ela vem com ação. Não adianta, obediência. Como é que você demonstra a unidade? Com ação. Obediência. É com ação. Não adianta você dizer eu concordo. Não, eu concordo. Mas se você não faz, não adianta nada. Então a unidade, ela implica em uma ação. A demonstração da unidade é através da obediência. Às vezes, de aliança também, né? Através da obediência. Nas pequenas coisas também. Às vezes a gente ignora pequenas coisas, a gente ignora pequenas manifestações do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo, a gente ignora pequenas manifestações dentro de nós. Muitas vezes a gente deixa de fazer algo que o Espírito Santo quer, porque a gente sempre espera que tudo aconteça algo de forma assim, estrondosa. E muitas vezes a gente tem ignorado algumas coisas que nós temos que fazer, porque a gente não começa nas pequenas coisas, assim.
E a demonstração de aliança e unidade, ela também está na obediência nas pequenas coisas. Às vezes é tipo, vamos supor, um tempo que o pastor pede para que a gente fique aqui, assim, não vamos ficar aqui dentro sem beber água esses 30 minutinhos. É claro que às vezes alguém está passando mal, precisa sair, precisa tomar um remédio, é compreensível. Vamos fazer isso, é uma pequena coisa assim que se peça, vamos fazer dessa forma. Mas é daí que a gente começa, é que a gente aprende, nas pequenas coisas. Não adianta, se a gente está errando nessas pequenas coisas, a gente já quer partir para as grandes coisas. Pequena desobediência também é desobediência. E até nas coisas um pouco maiores, como por exemplo, às vezes a gente ignora o desejo de realizar evangelismo. Não, nós temos que fazer. A gente concorda. Eu me coloco nisso também. Me coloco responsável nisso. Tenho minha responsabilidade grande. Eu concordo. Concordo, temos que fazer, não sei o quê. Só que, como eu disse, isso tem que resultar em uma ação. Senão não adianta concordar. Como a gente avança? A gente tem o mesmo pensamento, mas não tem ação para isso. Então a gente acaba não saindo do lugar, se não tiver ações para as coisas mudarem. Eu gostaria de ler só um versículo rapidamente aqui. Em Atos 12. Vou ler, tá, gente, por causa do tempo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Enfim, o final dessa história é que Pedro, mesmo com toda essa escolta, ele foi liberto. Foi liberto por um anjo, através da oração da igreja, a unidade incessantemente por ele. Uma coisa que lá na célula a gente colocou um propósito, e eu creio que isso esteja relacionado à unidade também. Eu também quis trazer isso rapidamente, que é a questão de nós termos em unidade, também oração pelas dificuldades dos nossos irmãos. Lá a gente colocou como propósito a gente tentar, eu confesso que tenho falhado um pouco nisso, mas agir como a igreja primitiva agiu com Pedro aqui. No caso, o nosso primeiro propósito foi o Tiago, porque a questão de unidade é também sentir a dor do nosso irmão como se fosse nosso. Ele tem um objetivo, eu sei que eu tenho pressa, eu sei que Deus também quer ver o Tiago logo convertendo muita gente através do testemunho da vida dele. Eu sei que lá o local onde a gente mora, Bangu, em muitos lugares, vão ter muitas pessoas trazidas a Deus através da vida dele. Então ele tem esse objetivo, esse propósito. Então esse propósito, ele tem que ser o nosso propósito também. Então, que seja o Tiago também o nosso propósito de orar incessantemente, assim como outros nossos irmãos, que nós vamos conhecer essas necessidades convivendo uns com os outros. A gente não precisa, às vezes, também nem saber exatamente o que é. Às vezes não é necessário saber, mas é necessário saber que nós temos que orar incessantemente pelo propósito do outro. E em relação a isso, queria só, finalizando, ler Lucas 18, a questão de, só abrindo uma aba aqui, em relação a isso que eu acabei de falar, sobre não desistir, essa questão de ser incessante, constante. Essa passagem aqui, ela fala de constância. Como o Nilo fala que às vezes nós não somos vagalumes, né? Uma hora estamos brigando,
outra hora não. Diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Isso em relação a todos os nossos propósitos como corpo também aqui. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? A gente vai continuar fazendo nossos irmãos esperarem, que estão necessitados? Será que ainda tem necessidade deles esperarem? Eu não sei. Eu sei que o nosso papel é orar. E eu não quero que isso aconteça porque eu estou fazendo os meus irmãos esperarem, porque eu não estou agindo dessa forma, sendo constante, orando incessantemente, clamando a Ele dia e noite pelos meus irmãos. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. E depressa. Às vezes a gente se acomoda com algumas situações, mas a gente não deve se acomodar. É muito ruim se acomodar numa situação que não é o propósito de Deus, se acomodar numa situação errada. Eu não quero mais isso pra gente, pra minha vida, pra nós como corpo. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, Deus fez-lhe justiça, porque essa causa era justa. É claro que Deus, Ele vai agir nas nossas causas justas, não nas causas humanas injustas. Mas eu creio que o propósito de vermos nossos irmãos da forma como Deus quer, como Deus falou a Ele, é uma causa justa. A gente querer o bem dele, a perfeição, é uma causa justa. Só para reforçar, queria ler também Lucas 11, versículo 5, que diz assim: então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que tiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada. Eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-lhe o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém. Deus abençoe o Tiago. O Tiago realmente tem uma excelente palavra, graças a Deus. O Tiago está dentro da visão. Que Deus possa abençoar. Amém? Vem com o coração alegre, em nome de Jesus, né?
preço por me libertar.